e vinho. Apoio Vinícola Vivaldi, Supermercado Hiperselect, Armazém Conceição, Vinícola Abreu Garcia, Lombardo Pão Italiano e Essen Casa Valduga. O Pão e Vinho saiu do estúdio novamente, né? Eu estou aqui na Essen Vinhos em Florianópolis para fazer duas coisas muito gostosas para vocês nessa cozinha onde eu gravei meu programa por quase 12 anos. Vou preparar para vocês dois pratos com presunto cru, uma delícia. Vou preparar uma entrada, que eu conto já já para vocês o que é, e vou preparar um prato principal, que na Itália seria um primo piatto, que eu não vou esconder, é um risoto, mas é um risoto muito especial. Hoje eu tenho uma conversa boa aqui com a Regina Essenburg, aqui da Essen Vinhos. A Regina vai nos contar um pouco da história da Essen e dessa nova fase do vinho brasileiro, que só melhora, né? O vinho brasileiro só cresce em qualidade, você tem novos produtores, tem uma geração nova trazendo muita coisa boa, com muita energia, então hoje a gente vai conversar um pouco também sobre isso. Então eu vou chamar a Regina já aqui para a gente começar o programa, não perca, não sai da poltrona, que ele está muito bacana. Saúde, até já. Bem, já estou aqui com a Regina Essenburg, tudo bem, Regina? Tudo bom, João? Coisa Prazer. boa voltar nesse espaço aqui, né, onde eu gravei meu programa por tantos anos, né? É mesmo, é um local que tem muitas histórias para contar. Verdade, né? é verdade, né? Muita história, muita saudade, né? Tem muita coisa boa aqui Isso, dentro, né? isso, muitas lembranças. Exatamente. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas eu gostaria de começar conversando com você sobre o vinho brasileiro. A Essen é muito conhecida por representar já há quase 30 anos o vinho brasileiro aqui em Florianópolis, né? Tem bons parceiros nessa área. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Isso, desde 95, quando abrimos a empresa, Essen Vinhos e Congelados Artesanais, a nossa bandeira inicial foi de vinhos brasileiros. Eu me lembro. Nós conhecemos, na época foram indicadas as referências, né, que se tornaram parceiros e até hoje estamos no 28º ano. Então, nós começamos lá com Cavigás, Casa Valduga e Dalpisol, que continuam até hoje. Olha que legal. E nós continuamos batalhadores pelo vinho brasileiro, pelo que é do Brasil, não importa a região. Entendi. Né? Então, isso é bom para a economia. Muitas famílias trabalham para grandes empresas, Sim. né? E o vinho brasileiro, eu vejo que ele está cada vez mais valorizado. E melhor, né? E melhor. Verdade. Então, começando pelo espumante vinho branco, que é a grande vocação brasileira, eu diria, que é o espumante. Os brancos se destacam, não só o Sauvignon Blanc, Chardonnay, agora uvas com história recente no Brasil, como o Alvarinho e outras, Exatamente. né? Então, se destacam e vão atraindo a simpatia do consumidor. Porque até há pouco tempo atrás nós tínhamos muito preconceito ao produto nacional, não só no vinho. Exatamente. Né? Então, claro que eu digo isso também, as estatísticas mostram, espumante e vinho branco, que constituem a grande vocação, mas nós temos tintos memoráveis. É verdade. Embora o preconceito ainda seja maior nos vinhos do que no espumante, em torno de 80% do espumante consumido no Brasil é feito no Brasil, o vinho é o inverso, mas cada dia mais adeptos, mais conhecendo mais o produto e respeitando o produto brasileiro. É verdade. A gente começou aqui, estou com o espumante brasileiro aberto aqui. Excelente. Eu estava comentando com a Regina, eu estou aqui com Abreu Garcia Festividade, feito pelo método tradicional de segunda fermentação na garrafa, um espumante de Chardonnay e Pinot, corte clássico, que passou pelo menos 24 meses em contato com as borras dentro da garrafa, amadurecendo, né? A gente estava provando ele aqui, né? Pelagem magnífica. Tem um pelagem Olha bonito. Só, bolinhas finas, persistentes, uma taça bem escolhida. Exatamente, a taça é importantíssima, né? E a gente comentava que o espumante cheio, achei ele muito frutado, com uma acidez muito interessante, né? Muito fresco, né? Com uma complexidade já mais maduro pelo tempo de garrafa, né? O toque de tostado, não só no aroma, como na boca. Exatamente. E bastante corpo. Exatamente. Bastante corpo. Abreu Garcia é uma empresa lá de Campo Belo do Sul, fazendo vinhos já
mais ou menos 10 anos, eu acho que eles estão aqui, né? Talvez um pouco mais, né? Eu acho que até um pouco mais. pouco Ele mais. foi dos primeiros, né? Exatamente. E uma vinícola que está explorando, como a Regina disse, uvas diferentes. Estão plantando vermentino ali, fazendo um espumante de vermentino, um vinho branco de vermentino, fazendo várias experiências. Então, Abreu Garcia é aí uma sugestão para você provar um vinho aqui de Santa Catarina. E a Essen, Regina? Me fale da Essen. Pois bem, a Essen vai bem, né? Estamos no 28º ano, quase 30 anos de história, uma história que começou numa pequena portinha que você conheceu. Me lembro. Frequentador de primeira hora. E por incrível, né, fizemos histórias incríveis, né, ia dizer por incrível que pareça, numa época em que vender vinho era como vender geladeira no Polo Norte. Né? Então muita gente nos chamava de loucos. Né? Claro, não era só vinho, mas o vinho era a chave e produtos, num primeiro momento, brasileiros. Depois houve, então, é natural, um caminho com importados. A primeira parceira, a empresa parceira nos importados foi a Decanter, que nasceu 2 anos depois, né? E que foi se somando às marcas que a gente já tinha e começamos, então, um novo trabalho mais amplo, com um portfólio mais completo, e que então conseguimos introduzir as primeiras cartas de vinhos na cidade. A primeira ainda existe até hoje. Onde é? É na João de Barro. Olha Foi que legal. a primeira carta de vinhos de Florianópolis. Que bacana. Outro dia o pessoal lá me mostrou a primeira, que eles ainda guardam com carinho. Que bacana. Até hoje. Que bacana. São quase 1000 rótulos, né? E uma delicatessen bem variada e bem escolhida. Tentadora, né? E a Fernanda, que faz a garimpagem dos produtos para delicatessen, Legal. Ela capricha e me surpreende, né? Entendi. E os vinhos espumantes, a gente conquistou um espaço de referência nas cestas, e independente de datas. Claro que datas comemorativas têm um volume maior, mas tem cesta todo dia, porque presentear com carinho a gente faz todo dia. É verdade, né? é verdade. E a parceria com a Valduga está lá na raiz, né? Está na raiz. Casa Valduga, eu diria família Valduga, né? A Casa Valduga, a Casa Madeira, que tem os sucos, geleias, antepassos, e está trazendo um monte de novidades, né? Lançamentos durante o ano. A Domino, que é do próprio grupo. Então, nós temos realmente uma seleção de marcas de respeito, né? no mercado. Que bacana, que bacana. Regina, eu vou para a cozinha. Vou matar minha saudade aqui. Vou fazer 2 preparos que espero que você goste, né? Fazer 2 preparos clássicos. Não, um não é bem clássico, é meio adaptação, né? E o outro é um preparo clássico, uma entrada gostosa, que caberia muito bem com espumante, né? A gente pode até prová-lo depois. E eu trouxe um vinho branco para ele e trouxe um tinto que você conhece, mas vocês vão conhecer no terceiro bloco. Mas antes da cozinha, eu quero destacar a parceria humana que nós tivemos ao longo desses anos, e você representa muito bem isso. Obrigado. Nós nos conhecemos, eu creio que final de 95, início de 96. Sim, logo no comecinho. Lembro até hoje que eu liguei para você. É verdade. E fizemos, aí você... Comecei comprando pizza de vocês. Isso, a pizza congelada. Comprava pizza congelada e comecei a participar das primeiras reuniões sobre o vinho brasileiro, lá naquela mesa, lá naquele pequeno endereço, com uma roda de queijo no meio da mesa. Os cursos com o João Valduga, Dalpisol. Né? Então, você participou da nossa história assim, de uma forma muito ativa todo. É verdade. Ou seja, fizemos história juntos, né? Sinto muita honra de fazer parte dessa história e estar aqui brindando e cozinhando para você. Saúde. Vou para a cozinha, a gente já volta. Né? Ok, vamos lá.
Bom, eu já estou aqui na cozinha da Essen Vinhos. Vocês viram? Comecei esse bloco cortando aqui um pão. Aquilo era uma baguete Josefina, já conto para vocês de quem era. Abri o pão, tirei o miolo, porque eu vou fazer um preparo clássico catalão, né? Um preparo que vem lá da Espanha, que é o pan tumaca. Pan tumaca nada mais é do que o pão com tomate, um pouco de alho, pimenta do reino, azeite de oliva, e eu vou colocar um pouco de presunto cru por cima. Como eu disse, hoje eu estou fazendo 2 preparos com presunto cru. Um produto nobre, esse eu estou usando o Ramon espanhol, poderia usar o presunto cru italiano, tem o Parma, tem San Daniele, mas estou usando um Ramon, usando aqui um Ramon serrano, que é um bom ingrediente para a gente trabalhar na cozinha. Esse preparo é muito fácil de fazer, você pode começar cortando o tomate ao meio, esfrega um pouco de alho, esfrega o tomate no pão, tempera com azeite, sal, pimenta e come. É delicioso. Eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou ralar o tomate para dar um pouco mais de textura, temperar com sal, azeite, né, um toquezinho de pimenta do reino, o alho que eu vou esfregar no pão, e aí vou colocar o presunto cru. O pão, que eu disse para vocês que eu ia contar de quem era Lombardo, pão italiano. Passei lá, peguei essa baguete Josefina, que é uma baguete de calibre mais fino, diferente da baguete francesa ou da baguete artesã, que são um pouco mais grossas. Lombardo tem uma linha de pães muito legal, faz pães inclusive sob medida. Se você precisa de um pão especial para uma festa, passa lá, conversa, eles preparam para você como você precisa. Eu tenho aqui sobre a mesa, vocês podem ver algumas ciabattas, tem um filão italiano clássico e tem essa baguete Josefina. Mas ali você encontra croissant, você tem pão doce, você tem pão de trigo, você tem pão alemão, você tem pão árabe, tem uma variedade bastante grande. Precisou de um pão para fazer um preparo bacana? Lombardo, pão italiano. Opa, olha aí, ó, meu pão já está pronto, né? O forno já me avisou aqui, deixa eu pegar um paninho aqui para poder tirar aqui. Eu não quero pão torrado, como eu disse a vocês, eu quero pão só com uma crostinha. Olha ele aqui, ó. Olha, eu fiz umas barquetes, tá vendo? Ó? Mas ele não tá torrado, ó. Ele tá maciozinho, só tá com uma crosta. O que eu vou fazer com essa crosta? Isso aqui, ó. Vou esfregar alho. Vou aromatizar meu pão com um pouquinho de alho. Né? Olha aqui, ó. Isso vai dar um gostinho delicioso. Né? Pronto, só isso aqui já deu o perfume que eu precisava no meu pão. Agora eu vou ralar o tomate. Olha aqui, gente, simples, fácil, rápido, uma entradinha deliciosa para bater um papo, para acompanhar com um vinho mais descontraído, e é o que eu vou fazer com isso aqui daqui a pouco. Agora eu vou para um preparo um pouquinho mais complexo. A gente está muito acostumado a fazer risoto com vinho branco. Hoje eu vou fazer um risoto com vinho tinto e com presunto cru. Vou usar também um pouco de parmesão ralado, um risoto com bastante intensidade, bastante interessante para o inverno que se aproxima, é um prato muito bacana. E eu vou chamar esse risoto de risoto alla parmigiana, porque vão 2 ingredientes típicos da região de Parma, que é o prosciutto crudo e o queijo grana padano. O preparo é simples, risoto é uma coisa muito gostosa de fazer. Você me acompanha o passo a passo aqui. Vou começar picando a cebola, vou usar um pouquinho de cebola, puxar na manteiga. Vou fritar o arroz, vou entrar com o vinho, né? Aí eu vou cozinhar aí, estou usando um arbóreo. Depois de cozido, bastante parmesão, finalizo com presunto cru. Fácil de fazer, vamos trabalhar. Antes de eu ir para o fogão, no entanto, fazer o risoto, eu vou falar para vocês do Hiperselect. Hiperselect é um mercado muito bacana, com lojas no sul da ilha e uma loja no Córrego Grande, aqui perto do centro de Florianópolis. Um mercado muito bem abastecido, com uma diversidade de produtos muito bacana. Você encontra ali hortifruti granjeiros muito frescos, o açougue é muito bacana, o pessoal corta a carne como você quer, como você pede, sempre carne limpinha. Você tem ali uma seção de importados com massas, você tem conservas, tem azeitona, tem alite, tem coisas muito bacanas. Tem também padaria, né? Você pode comprar um pãozinho para fazer um preparo ou tomar um cafezinho. E uma seção de vinhos muito bacana, com rótulos para todos os bolsos e todos os gostos. Então,
Pensou no mercado bacana? Isso aqui tudo eu passei lá e peguei antes de vir para cá. Vai no Hiperselect. Bom, gente, vocês viram? Comecei fritando a cebola na manteiga, um pouquinho de azeite para não queimar. Feito isso, fritei o arroz, é importante fritar o arroz, para quê? Para que envolva ele todo com essa manteiga, ele não fique, não grude, ele fique todo impermeabilizado. Juntei o vinho tinto, uma porção generosa, uma quantia generosa de vinho tinto, agora está ali, ó, evaporando o vinho, vou entrar com caldo, o risoto é simples de fazer, muito gostoso. Vou voltar para o fogão. Bom, vocês viram aqui, ó, o risoto não deve ferver, deve ter um leve borbulhar. Para quê? Para que ele cozinhe lentamente, vá soltando o seu amido, vai ficando cremoso, assim é que a gente faz um risoto. Sem pressa, concha a concha do caldo, começou a secar, põe outra concha, começou a secar, põe outra concha, bem tranquilo. E aí, daqui a pouco, coloca o queijo, coloca a manteiga e vamos finalizar esse prato. Assim se mede a cremosidade de um risoto, fazendo essas ondas que os italianos chamam de alonda. Bom, o risoto está no ponto bom, bem al dente. Vou colocar agora o parmigiano e a manteiga, mantecare il risoto e está pronto, só empratar. Você vai ver que delícia, que bonito vai ficar. Bom, Regina, olha aí, ó, coisa simples. Ó, a simplicidade é tudo, né? O simples, o menos é mais. É verdade, né? Hoje em dia, o menos é mais, seja na gastronomia, seja onde for. É verdade. A gente está numa onda de muita coisa no prato, né? Eu acho, às vezes, um pouco de exagero, assim, muitos elementos, muita decoração. Eu acho bacana uma decoração leve, sutil, né? Claro, as flores estão na moda, claro, as ervas, mini ervas estão na moda, acho muito bacana tudo. Mas, às vezes, eu acho que o frugal, ele é muito atraente também, né? Então, isso é uma coisa muito simples. Eu botei uma folha de salsinha só. Na Espanha não tem nem a folha de salsinha. Tem isso, mas tem, né, o padrão do pão, tem Exatamente. O padrão do presunto cru. Exatamente, né? Hoje o nosso assunto aqui é vinho brasileiro, né? Estou aqui com a Regina, o assunto é vinho brasileiro. Eu trouxe aqui um Vivaldi, um Sauvignon Blanc da safra 2022, grande safra, né? Feito aqui em São Joaquim, né? Onde é o epicentro da produção do vinho fino de altitude, né? Feito pelo empresário Vicente Donini, um apaixonado por vinhos, né? Sauvignon clássico, né? Vinho emblemático das altitudes de Santa Catarina. Onde né? o Sauvignon Blanc se destacou desde as primeiras safras. Exatamente. Lá por 2003, 2004. Né? Exatamente. Foi o Sauvignon Blanc e o Pinot Noir que mais se destacaram e mostraram como deu certo nessa região de altitude,
né? Clima mais frio, né? São muita uvas tipicidade. que gostam, né, desse clima um pouco mais fresco para frio, né? Então, esse vinho aqui, né, hoje vendido pelas boas casas do ramo, ele é muito típico, né? Como você Muito comentava, típico. né? O nariz aqui, que se quiser comentar, pode comentar, né? Um nariz que remete à folha de arruda. E eu gosto muito de ver no Sauvignon Blanc a folha do tomate, mas o arruda aqui se sobrepôs. E se sobrepôs de uma forma agradável, inclusive na boca. Exatamente. Vamos provar com vinho? Vamos ver como é que o vinho fica bom, né? Provei o aperitivo, provei o vinho e nenhum se sobrepôs ao outro. Ficou gostoso, né? Ficou uma coisa gostosa, refrescante em boca, refrescante, uma sensação de quero mais, uma boa de prolongar. Então vamos comer mais que vem um segundo prato aí. Vamos. Antes de chegar ao segundo prato, eu gostaria de falar para vocês do Armazém Conceição. Armazém Conceição é uma loja lá na Lagoa da Conceição com mais de 2.500 rótulos. Uma loja com rótulos de vários países do mundo, inclusive países exóticos ali do leste europeu. Você encontra muita coisa ali diferente. O Nilson adora pesquisar, buscar vinhos diferentes, faz ali um trabalho bem bacana. Armazém Conceição trabalha com vinho nacional, trabalha com vinho importado. Tem ali também uma série de pequenas coisas para empório. Você pode bater um papo sobre vinho, que eles gostam muito de conversar a respeito disso. Ou seja, é uma loja bacana para você ir lá, escolher um rótulo, bater um papo, enfim, sair de lá com uma boa compra. Então, tá na Lagoa, pensou numa loja bacana de vinhos, o Armazém Conceição. Bom, chegou o segundo prato, né? Ou melhor, na verdade é o primeiro prato, aquilo era uma entrada, né? Nós não temos um segundo. Tá lindo esse prato. É um risoto, né? É o que eu digo, geralmente os risotos são todos com vinho branco. O vinho tinto ele é mais impactante. Dá mais estrutura, né? Exatamente. Dá mais estrutura. Claro, você usou uma palavra bacana. Para acompanhar um prato mais estrutura, um vinho de mais estrutura. Chegamos à Casa Valduga, né? A Casa Valduga e o terroir exclusivo. Exatamente. Essa é uma linha com uma produção limitada. Entendi. Então, são garrafas selecionadas, enfim, dos vinhedos selecionados. Entendi. E ela é tida assim como um dos ícones, já começa na pirâmide de qualidade, na linha ícone que da bacana. vinícola. É um vinho lá da campanha, né? Isso é da campanha. É uma uva que, o vinho não, uma uva que vem da campanha, né? É um Taná da safra 2020, Taná, uma uva que se deu muito bem na região da campanha, né? Quase que é a tinta emblemática ali da região, né? Eu acho. Né? E esse vinho, com 8 meses de passagem por barricas de carvalho, não é uma passagem excessiva, a gente consegue aqui encontrar tanto a fruta como os toques, os aportes que a madeira traz. Né? Vamos provar com o risoto? Vamos? Tá bonito. Você vai me dizer se está bom ou não. Que sabor. Muito, muito bom. Ele tem uma sensação doce, né? Ele não é, apesar de ser um vinho tinto, não é agressivo. O arbóreo está realmente no ponto, que o segredo do risoto é o ponto também, né? Exatamente. Além do tempero. Al dente, vai bem. Vamos provar com vinho? Vamos ver como é que fica com vinho? Vamos lá. Um vinho que, apesar de indicar austeridade, é um vinho de força. Percebi muita especiaria. Tem bastante especiaria. Bastante especiada. Fruta negra, assim, bem marcada, né? Regina, que prazer poder cozinhar para você, poder dividir a mesa e algumas garrafas de vinho com você, né? Ainda que bebemos muito pouco, né? Bebemos muito pouco. Lembrando que bebida sempre com moderação, né? Olha, eu que agradeço realmente um risoto que eu digo que para acertar o ponto do arroz é uma arte. E fiquei assim surpresa positivamente com a harmonização com esse taná. Ficou muito interessante, né? Ficou interessante e a harmonização, quando você estuda a harmonização, tem que pensar no componente dos dois. Exatamente. E realmente um complementa o outro em boca. Exatamente. E é um taná que... Uma bela conjugação. Uma bela conjugação. E foi bom que a gente relembrou algumas passagens. Exatamente. Quando eu digo a gente pisca o olho, já se passaram 10 anos, 20 anos, quase 30 anos, né? Exatamente. Né? Quanta história para contar.
Regina, então, muito obrigado. É um prazer, repito, coisa boa estar continuando essa história aqui nessa mesa Que bom. com você. Da mesma forma. Saúde. Saúde, grande abraço. Salute, né? Em Salute. italiano, un'altra volta. Salute. Salute, um grande Un'altra abraço. volta. Un abbraccio a tutti, arrivederci.